Plenário do STF retomou hoje o julgamento da ação penal contra o ex-senador Fernando Collor. O relator, ministro Edson Fachin, votou pela condenação dele a mais de 33 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e de participação em organização criminosa. A reportagem é de Marta Ferreira. Esta foi a terceira sessão dedicada à análise da ação penal que trata de irregularidades na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, objeto de investigação da Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, autor da denúncia, entre 2010 e 2014, Fernando Collor, à época senador, tinha influência política na estatal e fez indicações estratégicas em diretorias da empresa. Assim, Collor teria recebido propina no valor de quase 30 milhões de reais em troca do direcionamento e do superfaturamento de contratos da BR Distribuidora. Fernando Collor e os outros dois envolvidos viraram réus em agosto de 2017 por decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Eles são acusados de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa. A Procuradoria-Geral da República defende a pena de prisão para os três, além do pagamento de mais de 59 milhões de reais para reparação de danos materiais e morais. O relator, ministro Edson Fachin, deu prosseguimento à leitura do voto, que tem 200 páginas. Fachin afirmou que o conjunto de provas produzido pela acusação é sólido e confirma o controle exercido por Collor sobre a presidência e as diretorias da BR Distribuidora. O conjunto probatório endossa a tese acusatória no sentido de que o réu Fernando Afonso Collor de Mello, na qualidade de senador da República e em razão da liderança exercida no âmbito do Partido Trabalhista Brasileiro, era responsável pela indicação de quadros às diretorias de rede de postos de serviço e de operações de logística, utilizando-se assim desse poder alcançado em razão do apoio parlamentar ao governo federal e, com isso, ao ferir vantagens indevidas em contratações da BR Distribuidora. Para Fachin, ficou comprovado que os crimes foram praticados por Collor utilizando sua influência enquanto senador. Assim, decidiu pela condenação dele nos 3 crimes em mais de 33 anos. Como a pena supera os 8 anos, Collor deve iniciar o cumprimento em regime fechado, ou seja, na prisão. Em razão do concurso material, no tocante às três grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. Fixa o valor multa em 5 salários mínimos vigentes à época do último fato, ou seja, 14 de março de 2014. Como os crimes foram antes de 2019, Collor deve cumprir 30 anos de pena. Os outros 2 réus também foram condenados. Pedro Paulo Pergamassi foi condenado a 8 anos e 1 mês de reclusão e multa. Já a pena de Luiz Pereira Duarte de Amorim foi de 16 anos e 10 meses de reclusão e multa. Por tal razão, fixo como valor indenizatório mínimo, a título de danos morais coletivos, a quantia de 20 milhões de reais a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o artigo 3 da Lei 7.357 de 1985. Decreto a perda em favor da União dos bens, direitos e valores objeto das lavagens em relação às quais os réus foram condenados, ressalvado o direito do lesado, o terceiro de boa-fé. Quanto à interdição para exercício de cargo ou função pública, com fundamento no inciso 2 do artigo 7º da mesma lei, decreto a interdição dos acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte Amorim, é o que propõe no voto, a interdição para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza de diretor,